Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. O primeiro depois do Natal, né? E véspera de futebol, amanhã tem futebol e tem futebol importante. Mas enquanto a bola não começa a rolar, eu trago aqui para conversar com a gente um grande amigo e um cara que conhece futebol como poucos. E eu tenho certeza que nós vamos ter um paredão muito legal, muito interessante, de gargalhadas, de histórias. Jorge Machado, que prazer te receber, cara, aqui no Paredão. Tudo bem, Guerrinha? Um Feliz Natal atrasado. Espero que todo mundo, todos os porto-alegrenses, enfim, o mundo inteiro tenha passado um Natal um pouco mais tranquilo, com seus familiares e com muito cuidado, porque estamos passando por uma situação muito difícil. Mas enfim, como você falou, a vida continua, amanhã já tem futebol, vem aí o ano novo, e prazer é todo meu. Escuto bastante esse teu programa no sábado, e estava bem, teve um convite, uma época que eu não pude, eu estava fora, mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu, e é um prazer estar podendo dividir contigo aqui nossas experiências do futebol, né, Guerra? Que eu já vi várias entrevistas de você com pessoas que lidam e que são do bem do futebol, como você é. É um prazer, Guerra. Ok, Machado, eu vou começar te fazendo aquela pergunta básica. Tu tentou ser jogador de futebol, daqui a pouco tu desistiu. Como é que tu entrou nessa vida de empresário de futebol? Guerra, eu fui jogador profissional. Eu comecei no Grêmio, eu vim com 14 anos para as categorias de base do Grêmio, e até estava bem, até chegar um cara chamado Renato Portaluppi, que era ponta direita, jogava na mesma posição que eu vi que a coisa não ia dar para mim, pedi para o Ivo, na época o treinador, e ele me dispensou. Aí eu fui pro Internacional com o seu Abílio, joguei nas categorias de base do Inter também, e logo ali depois tive uma Taça São Paulo que eu consegui ir bem pelo Inter. Foi quando um empresário chamado Tadeu levou aquela galera aqui do Sul, que fui eu, o Branco era do Guarani de Bagé, o Tato, o Jandir foi o primeiro. Foi o primeiro que foi, depois fui eu, Branco, depois foi o Tato, o nosso querido René, que faleceu há poucos dias por essa pandemia, e depois, mais tarde, um meia chamado Flávio Roberto. Depois fui muito comecei a ir para o interior, jogar no interior de São Paulo, joguei em vários clubes, mas eu comecei a notar que eu era mais bom de papo de que de bola, então comecei meio que sem querer me programar para a carreira que hoje eu exerço com muita alegria e com muito prazer. Mas eu cheguei a dar uns rabiscos, sim, não fui um grande jogador, mas cheguei a ter uma carreira, a sustentar minha família até uns 27 anos com o futebol, jogando, né? A tua descoberta em lidar mais com a língua do que com o pé, aconteceu numa época que o empresário até nem era tão decisivo e tão importante, né? Naquela época muitos jogadores tratavam das suas vidas diante dos clubes. E como é que foi essa coragem? Rapaz, a necessidade, Guerra, foi a necessidade mesmo. Na minha época, eu era jovem, mas fui um dos pioneiros. Existia ali na época o Figuer, que era empresário, o Todé, mais empresários em São Paulo. Aqui no Sul não existia muito. Tinha um português chamado Manuel Barbosa, que comandava o futebol para o exterior, levava muito jogador, como também o seu Juan. E eu, no que larguei o futebol, eu comecei a buscar, porque eu fui um jogador de médio a fraco, não consegui guardar nada. Naquela época nem os grandes craques conseguiam ganhar hoje financeiramente
o que se ganha hoje dentro do futebol, porque mudou muita coisa. E eu comecei a vender camiseta, buscava em Florianópolis, vendia no pátio do Olímpico e do Beira-Rio, e nas construção civil, enfim, camisetas Hering, me virava. Aí eu comecei a ver o dom que eu tinha de vendedor, mas isso também eu notava muito na época que eu jogava. Eu podia não ser o melhor jogador, mas eu era um dos líderes. Na época do próprio aquele timaço do Fluminense, do Assis, Washington, Tato, Delei, Romerito, eu era uma das vozes daquele vestiário. Não era titular, nem chegava perto, concentrava, às vezes sobrava do banco, mas na hora de reivindicar, de pedir coisas para o grupo, eu sempre estava na lista dos 3, 4 que iam falar com o presidente. E ali eu comecei a notar a minha liderança, uma coisa que eu tinha que era natural minha, e depois como vendedor eu comecei também a ver que eu tinha esse feeling assim de venda, e foi por acaso, de uma hora para outra a necessidade fez com que eu num dia de desespero, com 200 cheques sem fundo na minha lojinha, a saideira minha, fui numa churrascaria comer com a minha família, uma churrascaria bem pequena na época, eu lembro, e por surpresa minha, ao meu lado estava o Pinga, zagueiro do Internacional, voltando daquela grave lesão que ele teve, e a gente, Pinga, oi Machado, nos juntamos, foi por acaso mesmo, e o Pinga me falou, Machado, você jogou em vários clubes lá do interior, consegue um clube para mim, eu consigo até para mim tentar me recuperar da lesão, que o Inter pagaria até meu salário. E eu, por acaso, não tinha celular na época. Na segunda-feira eu fui na minha lojinha, na época que uma conta telefônica era uma fortuna, se alugava telefone ainda, tinha pessoas que viviam só disso. Eu liguei para o Major Vieira, que era o atual presidente do Ituano, um dos clubes que eu tinha jogado, e falei do Pinga para ele, e ele também deu a casualidade dele precisar de um zagueiro, e eu consegui colocar o Pinga no Ituano. Fui no Internacional, dei o telefone do presidente do Ituano pro Pinga, e eles se acertaram e o Pinga foi pro Ituano. 3, 4 dias após, eu já estava fechando a minha loja lá, porque não tinha mais condição de continuar ali na Galeria Malcom. Era uma lojinha, uma salinha que eu fazia as prontas entregas. Eu recebo um telefonema do Major Vieira pedindo a minha conta. E eu, por quê, né? Quer jogar no bicho? Que ele queria jogar no bicho, né, pô? Aí ele me falou, não, para mim te mandar a tua comissão, porque deu certo tudo do Pinga. Pô, que maravilha, cara. Aí ele me mandou, na época lá, uma quantia pequena, mas que pagava meu aluguel do telefone e da sala. Uhum. Eu naquele dia, era umas 6 horas da tarde, eu peguei todo o estoque que eu tinha, botei dentro de um Fiatzinho 147, que muitos jogadores lembram na época, o Adilson, o Pingo, o Carlos Miguel, os guri, tudo lá do início que eu fui empresário, lembro desse Fiatzinho, polaco, lateral. Peguei, era no inverno, peguei tudo que eu tinha e distribuí em todas as sinaleiras, pessoas que eu via na rua que precisavam, dei tudo e encerrei minha carreira de revendedor de roupa e me ataquei no meu telefone, ligando para todos os presidentes e ex-jogadores que eu jogava, que eu tinha jogado, tipo Branco, Dunga, Raí, tudo que eu joguei quando eu era adolescente. E essas pessoas me ajudaram muito, e o próprio presidente do Mojimirim, na época, o seu Luiz de Barros, eu tive a sorte de levar um jogador para ele também, que era o polaco, lateral direito, que tinha feito um belo campeonato do São Luís de Juí, e ganhei na época como R$2.000 de comissão, que deu para mim comprar um Fiatzinho um pouco melhor, e dali em diante eu larguei mão de tudo e comecei a viajar o Brasil todo,
com fitas VHS mostrando os jogadores, e daqui a pouco eu consegui botar um grande jogador no Grêmio, daqui a pouco botei no Inter, daqui a pouco devo muito ao Pedro Paulo Zacchia na época, ao Dr. Fábio Koff, ao seu José Asmus, ao Cacalo, enfim, todos esses presidentes que me acolheram. Depois São Paulo, entrei muito forte no mercado paulista, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, e fui galgando, fui subindo, fui investindo na minha carreira e comecei a levar o Rivaldo. Daí tive a sorte de cuidar do Rivaldo. Assim, te contando bem rápido, porque a nossa conversa ela não tem muito tempo. É um resumo mais ou menos da carreira. E aí depois do Rivaldo, aí explodi no mundo, viajei o mundo inteiro vendendo jogadores e fiz uma carreira aí que até hoje faço o que eu amo e continuo fazendo, mas devo muito a muitas pessoas que me ajudaram lá no início. Ô Machado, essa profissão de empresário é uma profissão que o cliente tem que ter completa confiança em ti. Essa confiança é adquirida pelos trabalhos realizados, pela conversa que é feita entre eles, porque não tem propaganda, né? Vende mais barato, a comissão é menor. Não. É questão de confiança, não é isso? É a questão da ética, Eu já estou aí na 7ª, 8ª geração, né, de jovens. Já tem jogadores meus que hoje são técnicos, já tem jogadores meus que hoje já se aposentaram em outras profissões. É o boca a boca, é a confiança dos jogadores que você fez vingar lá atrás, aí um leva para o outro leva para o outro, e aí até que atinge um patamar que, graças a Deus, deixar a humildade de lado, a gente conseguiu, e aí a procura já é mais pelos meios de comunicação, pela globalização que está o mundo hoje. É a internet, é Instagram, é os jornais, é o nome, é as vendas que a gente adquire, acaba fazendo, é um comenta com o outro, é os contratos que a gente faz dos jogadores, é a confiança que a gente tem nos próprios clubes, dos próprios presidentes, é o boca a boca, não tem propaganda não, o nome se torna forte. Eu sou mais conhecido pelo nome do que pela figura. Muita gente, eu ando aí, ninguém sabe quem é assim, mas quando eu falo o nome, do futebol. Então é uma situação mesmo que gira mais dentro da nossa profissão, dentro das pessoas que são ligadas ao futebol. A figura não é tão pública, mas o nome sim. Outra coisa, Machado, muita gente que olha diz, a vida do empresário é uma maravilha, né? O empresário ganha dinheiro, o empresário lida com estrelas, isso tudo. E aquele momento que tu tem que dizer pro cara que ele está na profissão errada? É muito, isso é mais de que 95%, né? Dos atletas que a gente trabalha. Você entra na sala um atleta que foi convocado, acaba de ser convocado para uma seleção brasileira, daqui a pouco outro que acabou de fazer um golaço no domingo, daqui a pouco outro que tu tem que dizer que ele foi dispensado do clube, que nós temos que arrumar outros clubes, daqui a pouco um entra chorando que perdeu o pai, outro que a mãe precisa de uma cirurgia urgente. É uma família, é uma coisa, é uma família, é um pai com vários filhos, que tu vai do sarrafo lá em cima, daqui a pouco baixa o sarrafo, daqui a pouco vai pela metade, daqui a pouco o jogador foge de uma seleção, daqui a pouco ele briga com o treinador. É um dia a dia assim muito complicado, quando o jogador também. A gente vê que hoje tem muitos pais, a influência dos pais que querem viver a vida dos filhos, ou que tentaram ser jogador e se frustraram. Então é uma psicologia assim, que você se torna um psicólogo sem estudar. Eu faço
tem horas em psicólogo, sim, e porque a cabeça da gente, ela complica às vezes. E a maioria dos profissionais que nos ajudam, falo que a gente vive uma vida parecida com a deles. E isso aí o tempo vai te ajudando, tu vai pegando mais experiência e vai cuidando também daquele grande craque, daquele fenômeno também que não acredita no potencial que tem e que você tem que entrar na cabeça e fazer com que ele acredite que ele é aquilo ali. Tem um caso aí que todo mundo sabe do Mário Fernandes, que não queria ser jogador de futebol e hoje virou um dos maiores laterais do mundo, com tanto financeiramente como uma carreira maravilhosa. Tem aqueles que não querem jogar, tem aqueles que vão para as drogas, tem aqueles que são mulherengo, tem os da noite. É uma bomba todo dia a guerrinha. Mas a gente é o ônus disso, da nossa profissão, que eu adoro. É uma adrenalina que eu não consigo ficar sem ela. E lidar com as famílias que daqui a pouco dizem, puxa vida, o cara não te arrumou um clube, não está na hora de trocar. Como é que é isso? Eu tenho mania de dizer, e eu falo para todo mundo, que o empresário que fala que é bom, ele é mentiroso. Tá? O atleta tem que ser bom. E sabendo que no fim da carreira, se o atleta não for um vencedor, a culpa sempre é do empresário. Tá? Eu sou um cara muito direto nas coisas que eu falo. Um exemplo aí, claro, é o próprio Luan, que em certo momento ele achou que o empresário dele estava prejudicando ele e ele trocou de carreira, trocou de empresário. Eu não acho que o empresário dele na época era o culpado, e sim o comportamento dele fora de campo. Então a gente tem que saber que é sempre o empresário culpado. O garoto não se cuida, o adolescente não se cuida, ele vai para a noite, ele tem potencial, ele faz de tudo, o empresário tenta, coloca aqui, ali, ficaria um dia aqui contando para você de jogadores fenômenos que não viraram nada, porque não se cuidaram fora de campo e dentro de campo não renderam. Aí a culpa é do empresário. Você bota ele em 10, 15, 20 clubes na carreira toda e ele não deslancha, mas o culpado é sempre a gente. Então tá, eu estou conversando com o Jorge Machado, responsável por muitos, mas muitos profissionais da bola, e nós chegamos no intervalo do Paredão do Guerrinha, mas dá um tempo aí, a gente já volta, tem mais história para ouvir, mais história para contar. Dá um tempo, vai valer muito a pena, já voltamos. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com o Jorge Machado, renomado empresário, responsável por muitos homens da bola, e que contou no primeiro bloco belas histórias. Machado, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu está vendo a chegada de tantos estrangeiros, e eu me refiro a técnicos, no futebol brasileiro? Eu vejo com certo cuidado, porque se os treinadores brasileiros tivessem a oportunidade também de treinar no exterior, na mesma quantidade como que o Brasil abriu as portas, eu não sou contra, não. Mas eu sou contra as situações que é impostas para brasileiros trabalharem no exterior e a facilidade que eles têm de trabalhar aqui no Brasil. Próprios treinadores que nos seus países tiveram campanhas médias, ou até medíocres, ou ridículas, como foi vários treinadores que vieram aqui, esse do Santos, o próprio Jorge Jesus, que foi uma unanimidade, treinou muito, em Portugal ele era médio. Eu acho que todo mundo teria que ter espaço, mas o Brasil teria que ser aberto também para o brasileiro, como é para o argentino na Europa. Para cada 20 argentinos treinadores que tem na Europa, não tem nenhum brasileiro hoje, salvo engano. Teve lá o Filipão, teve o Vanderlei, teve o... É mínimo o número, também pela dificuldade que tem dos outros países de sindicatos de treinadores serem muito unidos.
coisa que o sindicato, nem sei se tem sindicato aqui de treinadores, eles não são unidos. O brasileiro, eu cansei de levar jogador brasileiro que aqui eram os melhores amigos, jogavam no mesmo clube, para o exterior, para o mesmo time, voltavam de lá inimigos. Enquanto que os argentinos, eles se unem, os uruguaios, os paraguaios, eles se unem muito e se tornam amigos. Treinadores argentinos, eles saem e abrem espaço para os outros. O brasileiro vai para o exterior, e isso é fato, não estou inventando, são os próprios treinadores que trabalharam no Brasil que comentam. O brasileiro não indica outro brasileiro, o brasileiro quer saber dele. Eu acho que teria que ter uma união um pouco mais forte, mas é óbvio que nós temos os melhores treinadores do mundo também, só que não temos oportunidade. Um futebol que é pentacampeão do mundo, exporta jogadores para o mundo inteiro. Alguém criou esses jogadores aqui no Brasil. Foram treinadores brasileiros que moldaram, que fizeram deles os atletas que eles são, que vão para o mundo e fazem sucesso. Então, é bom sim, escolas boas, mas nunca esquecer de que nós temos também grandes profissionais aqui dentro do país. E essa pandemia que atrapalhou a vida de todo mundo, ela atrapalhou muito a vida dos empresários de futebol e principalmente do teu caso? No meu caso, 100%. Porque eu trabalho muito com negociações para o exterior. Os clubes, 100% deles não pagaram os empresários. Foi colocado de lado. Com a parceria que eu tenho com todos os clubes, claro que jamais a gente, e a condição que graças a Deus a gente tem, criou no longo do tempo, de não entrar em justiça, de fazer acordos. Os clubes, obviamente, eles cortaram o salário dos atletas e cortaram 100% o pagamento das comissões e dos empresários, coisas que 90% dos empresários entenderam. Lá 10, sei a porcentagem, entraram na justiça contra os clubes. Eu acho que isso é uma bobagem, porque existem prioridades num momento desse. E as pessoas que podem ajudá-la, nós nos unimos. Eu fui um que fiz acordos com todos os clubes que eram meus credores e não conseguiram cumprir nem os acordos. E partimos agora para janeiro, fevereiro, conversar de novo com os presidentes que foram eleitos ou reeleitos, para tentar nos ajudarmos. Temos que nos ajudarmos, é o empresário, é o atleta, está mais flexível também os próprios jogadores, que tem que entender que a situação ela mudou bastante, mas nesse sentido é um momento de que todos se ajudem em todas as profissões. Eu acho que o futebol não tá fora disso. Tu pegasse uma época como jogador de futebol e lá no início do teu trabalho, em que o futebol era mais alegre do que é hoje. Hoje está muito robotizado, né? Todo mundo jogando quase do mesmo jeito, terminou a magia do drible, terminou a magia daquele lance que nos transformava em superiores a todos os nossos concorrentes, os europeus. Hoje nós já não somos isso. Por que isso mudou, Machado? O dinheiro. As categorias de base hoje, muitos treinadores hoje, muitos clubes, erradamente, no meu ponto de vista, cobram títulos de atletas, de garotos de 11 anos. Eu vejo no Instagram uns absurdos de pais e preparadores físicos, ou nem sei se são preparadores, dando preparação física para meninos de 8 anos, de 9, de 10 anos. Isso, Guerra, se tu entrar no Instagram, e eu tenho seguidores meus que eu entro também para vê-los, crianças de 10, 12 anos, tirando o amor do garoto, botando ele fazer cone, ele puxando corda elástica,
garotos que estão em formação ainda. O brasileiro está querendo imitar o europeu na forma deles, de que eles criaram. O encanto do futebol, eu culpo muitos profissionais que hoje dirigem as categorias de base e de treinadores de base que querem ganhar títulos, porque senão eles perdem o emprego. Eles não estão errados. Agora, teria que vir de cima, de dirigentes das categorias do profissional, de que na base se cria jogadores, não se ganha títulos. O objetivo de se gastar 20, 25 milhões de reais por mês nas categorias de base de qualquer clube é tirar dali muitos jogadores. Antigamente não se contratava. Eu peguei fases de futebol como empresário já, que eram formados clubes de 7, 8 clubes campeões com 7, 8 garotos da categoria de base. Tá aí o exemplo do Grêmio. Aí vai uma crítica para as últimas diretorias do Internacional, do próprio Internacional. O Internacional não cria mais ninguém, não tem mais jogador de base. Dirigente brasileiro, ele com dinheiro, infelizmente, ele não sabe fazer futebol. Quando o clube tem dinheiro e que ele arrecada, ele esquece o que deu o dinheiro para ele, as grandes vendas. Ele começa a contratar jogadores em fim de carreira que não vão dar retorno nenhum. Sendo que o que deixou o clube campeão, desde a época lá que o Flamengo quebrou e lançou o Bebeto, Jorginho, Zinho, Marcelinho Carioca, tinha só o Júnior e o Leandro, que eram os mais velhos, ali foi uma falta de dinheiro que houve. O próprio que deu oportunidade para os garotos. Foi o caso do Internacional, quando o Fernando Carvalho pegou o primeiro ano. Foi se lançado o Rafael Sobis, aqueles garotos todos, porque não tinha dinheiro para contratar. Aí no momento que você tem dinheiro para contratar, que você deveria investir nas categorias de base, ao contrário, o diretor, ele investe no profissional, contratando jogadores caros, com salários absurdos, que depois leva o clube à falência. Eu posso estar até declarando uma situação contra a minha profissão, que seria, que legal, contrata, vamos lá, eu ganho comissão e tudo. Mas não é, se ganha muito mais com garotos. Está aí o Grêmio, o exemplo que tem vendido nos últimos anos. E o Internacional, nos últimos anos, tem vendido pouco. Teve aí uma exceção que foi o Fux, mas que, convenhamos, nem jogou no profissional do Internacional. Então, você vê aí o Flamengo, você vê Santos. o Santos. Tá menino, hein? Jogando com o menino de 16 anos, mas, do jeito que tá o futebol, Guerra, um garoto de 16 anos, hoje a minha régua é dos 16 aos 18. Ali até os 18, 19, estourando, você já sabe o nível que o jogador vai... Para que nível esse jogador vai atingir. Tanto que o meu histórico de venda de jogadores não passa na média não passa de 19 anos. Desde o Rockenbach, Carlos Eduardo, Carlos Miguel, Leandro Machado, enfim, ultimamente aí Rafael Carioca, Arthur. O Arthur, que já foi uma média de 22 anos, já não foi... Ele já quebrou um pouco a minha régua, porque eu acho que o jogador, quando ele está com... Porque o empresário, como eu disse, ele tem que ter a credibilidade com os clubes na Europa de falar para que eles venham ver os grandes jogadores. Me diz uma coisa, nessa caminhada que já é longa e que vai demorar muito tempo, se Deus quiser, tu fez muitos inimigos? Eu não fiz inimigo, eles me fizeram. Eu não tenho inimigo, eu passo muito por cima. As pessoas me têm como inimigas, muitas pessoas que eu nem conheço, que a gente ouve falar fulano, não sei o quê, mas eu nem conheço. Eu tento, se eu faço alguma coisa errada, eu tento consertar, tá aí a minha história nos clubes. Agora, por maldade não, mas sim por incompetência que a gente erra. Aprendi isso. E quando se erra, tenta se consertar. Agora, as pessoas que eu tenho como profissional, que trabalham comigo, presidentes e diretores de clube, eu sinceramente não conheço nenhum que eu tenha feito inimigo.
pessoas que me conheceram pessoalmente e que convivem comigo, sei de poucos, mas a concorrência ela é danada, e então falar mal de colegas é uma praxe, principalmente na minha profissão. Mas eu procuro ser o mais direto possível, sendo que é uma profissão que você tem que ser muito, muito esperto. Aí sim. Não, tá bom que tu não seja malandro ou coisa, mas não deixar te tirar para bobo, né? Porque tem muito malandro na bola que pensa que só o pai dele faz malandro. Então, nesse sentido eu aprendi desde novo, desde quando eu era jogador, então nisso a gente se cuida. Mas devo ter feito muitos inimigos no caminho, mas não que tenham razão, assim, de ser meu inimigo, eu acho é mais por não conseguir fazer o que a gente faz com o trabalho. Machado, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha e eu preciso te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que tu fez na tua vida, seja ela pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Vou começar pela última. O que eu não fiz, que eu quero fazer, é escrever um livro. E o que eu fiz, que eu não deveria ter feito, é ter bebido muito na minha carreira, tanto como jogador de futebol, como empresário até um certo momento. Porque ali eu perdi muito tempo da minha vida e perdi de dar muita experiência para muitos garotos que precisavam de mim. Essa é uma coisa que eu não deveria ter feito. Machado, obrigado pelo papo. Nós ficaríamos aqui conversando não mais 2 horas, mas mais 2 meses sobre todas as histórias da bola. E a gente vai voltar a conversar sim, porque a roda gira, né? A roda gira. Eu gostaria muito de estar presente no estúdio, como na época que você fazia o programa. Eu vi os programas, muitos com o Falcão, com vários que tu entrevistou, mas eu gostaria de um dia ir presente contigo para a gente bater muito papos de bar mesmo, porque também eu tenho muitas histórias engraçadas em toda essa vida, toda essa carreira que eu tive. Foi um prazer mesmo, Guerrinha. Obrigado pela oportunidade. Então tá. Bom ano novo para todo mundo, bom ano novo para ti, para a família, né? Saúde, que venha logo a vacina e que a gente possa ter uma vida normal no ano que vem. E se cuidem, gurizada. Valeu, Guerrinha, obrigado. Termina aqui o Paredão do Guerrinha, tem aí agora o show de bola com a turma do Esporte da Gaúcha. Amanhã rodada dupla, aqui na Gaúcha também. Bahia e Inter lá em Salvador e aqui na Arena Grêmio e Atlético Goianense. Claro que você vai ficar sabendo de tudo. E o Paredão volta sábado que vem. Bom ano novo para todo mundo. Tchau.